Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdemiro Brito Gomes, eu sou embaixador do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, sócio-mirim da Associação dos Engenheiros do ITA e um dos primeiros astronautas análogos pela Vojo do Estado do Maranhão. E hoje eu venho apresentar para vocês sobre o Centro de Saúde do Habitat Marte. Nossa apresentação a gente vai falar um pouco sobre o design interno, as funcionalidades e setores da instalação, as máquinas e tecnologia necessária para a operação da instalação, recursos possíveis de geração de insumo ou transportadores da terra, estrutura organizacional, cargos, perfis e responsabilidades, o programa de treinamento de astronautas, há um vídeo explicativo sobre os astronautas, para entender a infraestrutura do centro de saúde, recurso necessário para uma semana de comida, no caso eu coloquei duas, orientações a serem fornecidas a outras instalações do complexo inteiro do habitat, protocolos de, protocolo de rotina, protocolo de segurança, protocolo de atividade de ocupação, protocolo de microprodução de alimentos, protocolo para impressão 3D, algum material ou produto, tecnologias de infraestrutura que podem estar em operação na Terra, diretrizes a serem aplicadas à vida na Terra e o que o centro de saúde está relacionado aos ODS. Bom, começando falando um pouco sobre o design interno do nosso centro de saúde. Bom, o design interno do centro de saúde é organizado para facilitar o atendimento e garantir a segurança para os astronautas. A divisão em andares separa os setores por função, melhorando o controle e a limpeza. O espaço ele é dividido pelo térreo, que é a triagem, o atendimento de emergência. Caso venha a ter algum acidente, os astronautas são levados para lá. Bom, segundo andar são um laboratório, um centro cirúrgico, onde venha precisar fazer uma cirurgia de emergência. E o terceiro andar, que é a enfermagem, a psicologia e a área de recuperação. Depois que os pacientes passam por todo pelo térreo, eles vão para lá para se recuperar. Também é a parte onde os astronautas vão lá para falar com o psicólogo, psiquiatra, para manter a saúde mental. E nessa parte do térreo também possui cozinha, banheiro e jardim medicinal. Bom, algumas tecnologias aplicadas no centro de saúde, elas garantem um bom atendimento médico em Marte, usando tecnologias modernas que funcionam com pouca gravidade e um ambiente fechado, equipamentos essenciais, sensores biométricos para sinais vitais, bioimpressoras 3D para peças médicas, câmaras hipernálicas para emergências, robôs cirúrgicos controlados remotamente, scanner corporal completo e telemedicina, para caso venha o médico estar doente e ter alguém necessário para atender os astronautas quando ocorrer alguma emergência. Bom, recursos para geração de indústria ou transporte da Terra. Nem tudo pode ser transportado para Marte, por isso, parte dos recursos vem da Terra, a parte é criada ou reaproveitada localmente de alguma outra missão, e ela tem uma divisão de recursos. A água e o oxigênio são reciclados na instalação, alimentos e ervas simples cultivados no jardim interno da instalação, remédios e peças especiais trazidos da Terra, ou então fabricados na instalação, nutrientes básicos são produzidos localmente na instalação. Bom, a gestão, a gente vai falar um pouco sobre o médico-chefe, o assistente, o enfermeiro e o psicólogo. Eu não trouxe mais nem menos, porque, no meu ponto de vista, essa já é o suficiente para controlar o centro de saúde. Bom, o primeiro perfil, o perfil do chefe, que é um médico-chefe, ele precisa ser um médico ou engenheiro com experiência em sistemas de operação, a vida e a manutenção e controle ambiental. Perfil prático, organizado e foco com soluções de problemas. Algumas das suas responsabilidades é manter o funcionamento da água, energia e do oxigênio, realizar manutenções nos equipamentos, monitorar sensores e sistemas de segurança e economizar recursos e evitar falhas na infraestrutura do habitat. Falando ainda sobre o perfil do chefe da infraestrutura,
que vai ser o coordenador médico, líder da equipe. Ele vai ser um profissional com formação em medicina aeroespacial, liderança, tomada de decisões e experiência em missões simuladas ou reais. Ele precisa ter algumas responsabilidades, como supervisionar toda a operação no centro de saúde, definir protocolos médicos e de segurança, coordenar emergências e planos de contingência, caso venha a ter alguma emergência, relatar o estado de saúde da equipe, a missão central, para caso evite um compartilhamento de contaminação de alguma doença. E o segundo cargo é o perfil do engenheiro, especialista em microgravidade. Bom, técnico ou graduado, com treinamento em primeiros socorros e em ambientes externos e atuação em situações de baixa gravidade. Ele precisa ter algumas responsabilidades, como aplicar cuidados diários curativos e coletas de dados de saúde de cada tripulante do habitat, para ter um melhor controle e monitorar sinais vitais e apoiar nos atendimentos emergenciais, controlar o estoque de insumos médicos para caso evitar faltar e ele conseguir produzir de alguma forma, ou então com a impressora 3D, ou então ser enviado por outra pessoa. Bom, o cargo 3, que é o perfil do psicólogo espacial, é o profissional da área de psicologia com especialização em comportamento humano e em isolamento em ambientes extremos, porque você ali vai passar meses, dias ou anos preso em um espaço pequeno com pessoas que você praticamente não conhece, então você precisa ter um profissional nessa área que lhe ajude a manter sua saúde mental, e esse profissional ele precisa ter algumas responsabilidades, que é realizar atendimentos individuais em grupo, monitorar o estado emocional dos tripulantes, aplicar técnicas de relaxamento, meditação e autocontrole e avaliar impactos psicológicos da missão e trazer soluções para isso. E o perfil 4, que é o técnico de biossegurança e suporte operacional. É um técnico com conhecimentos em controle ambiental, equipamentos médicos e protocolos de descontaminação. Bom, a responsabilidade dele é garantir a higienização dos ambientes e equipamentos, operar sensores de segurança, oxigênio, pressão e vazamentos, realizar manutenções básicas nos sistemas médicos e controlar a entrada e saída de materiais e pessoas na área médica, para caso venha evitar alguma contaminação. Bom, um pouco sobre a infraestrutura do centro de saúde. Os astronautas recebem um treinamento específico voltado para os desafios de uma missão em Marte. Eles precisam aprender a lidar com ferimentos, aplicar injeções, usar desfibradores, controlar sangramentos e até realizar pequenos procedimentos médicos em gravidade reduzida, porque isso é muito importante para todos os tripulantes. Também treinamento ou simulações de emergência, com quedas, falta de oxigênio, doenças súbitas. Esse preparo é essencial, pois em Marte não haverá médicos por perto. Cada astronauta precisa estar pronto para agir com precisão e salvar vidas se necessário. Aí entra a telemedicina, que o médico ele vai controlar, ele vai ajudar ou da Terra ou então de outra estação. Bom, eu trouxe um vídeo da doutora Thais Russomano, que ela explica como não há hospitais fora da Terra, e fala sobre os cuidados médicos que precisam ser planejados com antecedência e realizados à distância, por meio de telemedicina. Os astronautas são treinados para agir em emergências, aprendendo a usar equipamentos médicos e realizar procedimentos simples com apoio remoto de médicos da Terra. Isso tudo faz parte da telesaúde, que garante acompanhamento contínuo, mesmo fora do planeta. Além disso, Thais destaca os desafios enfrentados pelas mulheres na ciência, mostrando a importância da representatividade e da inclusão em áreas como medicina aeroespacial. O trabalho dela inspira gerações e explora o universo com ciência e saúde. E aí entra o questionamento. Você já imaginou quem cuida da saúde dos astronautas durante uma missão no espaço? Se você quiser assistir o vídeo, tá aqui o link. Ela vai explicar melhor sobre a telemedicina no espaço.
Bom, recurso necessário para as 2 semanas de isolamento, que é um dos principais. Durante a missão no espaço, cada astronauta precisa de um conjunto essenciais de itens para manter a saúde física e emocional. Entre os principais recursos são 10 litros de água para hidratação, 3 quilos de comida balanceada e nutritiva, um kit médico pessoal com medicamentos e instrumentos básicos, roupas hospitalar para situações de emergência médica, 2 EPIs, que é equipamento de proteção individual para segurança em ambientes contaminados, curativos e materiais de primeiros socorros, itens de higienização, como escova, pasta de dente e toalhas, e um diário emocional, onde eles vão registrar os sentimentos, ajudando a manter o controle psicológico durante o isolamento. É aí que entra o psicólogo, que ele vai manter essa autonomia do astronauta, ele vai manter o astronauta a se abrir, a falar os problemas que ele está sentindo, porque esses cuidados vão garantir que o astronauta esteja preparado para enfrentar os desafios no espaço, com saúde, segurança e bem-estar. Bom, e algumas orientações para a instalação, que todos devem seguir, para garantir a saúde e a segurança. É essencial manter a higiene pessoal com equipamentos sempre em dia. Utilize corretamente os equipamentos de proteção individual em todas as atividades, porque isso evita a contaminação. Realize exames médicos regulares conforme o cronograma estabelecido. E ao perceber qualquer sintoma ou mal-estar, informe imediatamente o centro médico, porque isso não serve só para uma pessoa, serve para todos. Todos que perceberem que estiver sentindo alguma coisa, então se o outro colega está sentindo alguma coisa também, tem que levar diretamente ao centro médico para poder tomar as providências cabíveis, para não afetar toda a tripulação. Bom, seguindo essas orientações, todas contribuem para um ambiente mais seguro e saudável. E alguns dos protocolos, a gente vai falar primeiro da aplicação deles. Bom, os protocolos e as rotinas diárias dos astronautas, é o monitoramento dos sinais vitais dos astronautas, como eu disse, para manter regular ali, a verificação e a calibragem dos equipamentos médicos regular, sessões regulares de apoio psicológico e emocional, controle do ar e da água e alimentos consumidos, a desinfecção diária das áreas de equipamentos médicos, que isso é muito importante, atualização constante do estoque de medicamentos e insumos dos médicos. Pulando para o protocolo de segurança, que é um dos principais. Para entrar na área médica, todos devem passar por uma câmara de descontaminação e usar roupas de proteção. Sensores monitoram vazamentos e níveis de oxigênio, garantindo segurança constante. Áreas específicas são destinadas para o isolamento em caso de contaminação. Além disso, é obrigatório o uso dos EPIs, que é equipamento de proteção individual, e a higienização frequente, controle rigoroso de acesso ao isolamento imediato de pessoas com sintomas suspeitos para não se espalhar por toda a tripulação. A equipe recebe treinamentos regulares para agir em emergências e qualquer incidente deve ser comunicado imediatamente. Toda a equipe tem que passar todo dia por um treinamento diferente para eles poderem agir em uma forma de emergência. Bom, protocolo de atividade, de um entretenimento, como eu falei. Durante o tempo livre, os astronautas eles devem realizar jogos de memória, leitura, exercícios físicos leves, meditação e oficinas científicas para manter o equilíbrio emocional e a saúde mental. Algumas dessas são medidas e orientações que vão garantir ambientes seguros e organizados para as atividades, controlar o tempo dedicado para cada atividade para evitar a fadiga, porque você deve estar monitorando o estado emocional dos astronautas durante as sessões. Você deve utilizar equipamentos e materiais adequados para estar higienizado, promover a participação voluntária, respeitando o ritmo individual de cada um, e registrar um frente para aprimorar as atividades futuras em novas missões ou até mesmo na sua missão. Bom, protocolos, falando sobre o protocolo de microprodução de alimentos.
Em missões espaciais é essencial para garantir o fornecimento constante de alimentos frescos e nutritivos, utilizando técnicas como hidroponia, e os astronautas cultivam plantas em ambientes controlados, construindo para assim sustentabilidade e o bem-estar da equipe. Algumas medidas principais são monitorar diariamente a luz e a temperatura e a umidade da estufa, manter rigorosa higiene para evitar contaminações, controlar o uso e a reciclagem da água, realizar colheitas programadas para garantir o frescor do alimento. Bom, agora o protocolo, falando mais sobre na instalação de impressora 3D, ela é usada para produzir rapidamente peças e instrumentos médicos essenciais, como suporte para sensores, válvulas e pequenos dispositivos de suporte. Isso garante a rapidez no preparo e adaptação durante a missão. Bom, caso venha a ter algum acidente, o astronauta venha a precisar de um exemplo, um osso humano, eles têm a impressora adequada para isso, para poder imprimir e substituir um membro que esteja danificado na pessoa. Ou então, outra impressora para fazer materiais caso a estação venha a precisar. E eu trouxe algumas medidas, que são selecionar materiais biocompatíveis e seguros para o uso médico, garantir a limpeza e a esterilização das peças após a impressão, realizar testes de qualidade para verificar resistência e funcionalidade, manter registro detalhado dos itens impressos e seus usos, e controlar o estoque de insumos de impressão 3D para evitar falta, caso venha precisar. Bom, agora fala um pouco sobre os spin-offs da missão. Bom, as tecnologias aplicáveis no centro de saúde são muitas das tecnologias desenvolvidas para ambientes espaciais, podem ser adaptados para o uso da Terra, especialmente em locais isolados, como recursos limitados. Essas soluções aumentam a eficiência, a sustentabilidade e a segurança nas instalações terrestres. Alguns exemplos dessas tecnologias aplicáveis são sistemas de reciclagem de ar úteis nas áreas de escassez híbrida. A telemedicina como monitoramento remoto, ideal para regiões sem acesso a hospitais, e o cultivo da hidropoquino e aplicado em ambientes urbanos e desertos, porque isso é muito importante. Bom, a rotina dos astronautas ela exige uma certa disciplina, cooperação e autocuidado, comportamentos que também são valiosos no dia a dia na Terra. Bom, eles devem agir de acordo com os ensinamentos que eles já tiveram em outras missões, que é a organização e a disciplina, para manter o equilíbrio entre tarefas de descanso, trabalho em equipe, respeito, respeitando as diferentes opiniões, e cuidar da saúde física e mental por meio de exercício e alimentação diária. Bom, alguns dos impactos são as tecnologias praticadas e protocolos na instalação espacial que contribuem diretamente para os ODS, mostrando a ciência e a inovação que podem melhorar a vida na Terra. Eu trouxe alguns dos ODS que estão envolvidos no centro de saúde, que é um exemplo do ODS 3, que é a saúde e bem-estar, que promove a prevenção e o atendimento remoto, que é a telemedicina, e o apoio emocional e o cuidado contínuo da saúde física e mental dos astronautas, que são as práticas que podem ser aplicadas em áreas remotas ou com pouco acesso na Terra. O ODS 6, que é a água potável, o saneamento, utilizando sintomas de purificação e recursos de água, que garante a segurança híbrida que podem ser reaplicados em regiões de escassez. E o ODS 9, por último, que é a indústria, que é a inovação da infraestrutura, uso de tecnologias como sensores de ambiente, equipamentos médicos avançados e sistemas automatizados, como mostra a inovação, pode fortalecer serviços de saúde durante alguma emergência. E algumas dessas são as referências da minha apresentação. Uma delas é o site da NASA, onde eu falei sobre o desenvolvimento humano no espaço. A ESA, que é a Agência Espacial Europeia, que fala sobre a medicina espacial,
E a ONU, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a Russman, que é o vídeo que eu trouxe, que fala sobre a saúde no espaço e sobre a telemedicina, e a NASA, que é a nutrição e bem-estar de astronautas. E todos esses slides estão disponíveis nesse site, se vocês quiserem dar uma olhada. E obrigado, pessoal. Essa foi minha apresentação. Eu queria deixar o meio de contato. Eu estou sempre no Instagram, Valdemiro Brito, postando divulgação científica, se vocês quiserem acompanhar depois lá. E quem quiser, tiver alguma dúvida sobre a apresentação, pode entrar em contato comigo que eu estarei respondendo. Até mais.